Olá, meu nome é Cláudio Grande Júnior, sou mestre em Direito Agrário e procurador do Estado de Goiás. Ao longo dessa semana, ministramos o curso de Direito Agrário, falando dos fundamentos, dos princípios, dos institutos jurídicos desse ramo do direito. Hoje aqui estamos no Saber Direito Responde, com os acadêmicos Kleber, a Daniele e o Diogo, para tirar as dúvidas que possam ter ficado após o curso. Passe a palavra para o Kleber, né? No caso de desapropriação agrária por improdutividade do imóvel, cabem juros compensatórios, mesmo o imóvel sendo improdutivo? É uma boa pergunta e é uma situação que é levada aí aos tribunais, já foi discutida nos tribunais, né? E a pergunta faz sentido. Os juros compensatórios, eles visam aí compensar o proprietário da perda da posse do imóvel até a conclusão da desapropriação. O que acontece? Inicia-se um processo judicial de desapropriação, tem a emissão provisória na posse do poder público, sabe? E o poder público toma ali a posse do imóvel e vai fazendo os atos necessários que levaram aí à desapropriação, vai praticando esses atos. Enquanto o processo judicial corre, está sendo discutido alguma nulidade no processo, está sendo discutida o valor, principalmente, do imóvel, a principal discussão que tem na desapropriação é essa, sabe? E por todo esse período que o particular perde a posse do imóvel até a conclusão da desapropriação, a incidência aí desses juros, chamados juros compensatórios, visando compensar aí esse período que o particular perdeu a utilidade do imóvel, né? Como ele falou aí, no caso da propriedade improdutiva, ela não estava sendo usada pelo particular, sabe? Então, caberiam juros compensatórios? Em princípio, logicamente, a resposta é não. Se a propriedade é improdutiva, ele não está tirando nenhum proveito daquilo, então não caberiam juros compensatórios. A jurisprudência, porém, não tem sido nesse sentido, sabe? Quando chega aí nos tribunais, no STF ou no STJ, normalmente eles tentam se esquivar de enfrentar a questão, dizendo que para responder teriam que incursionar na matéria probatória, o que não é permitido em recurso extraordinário e recurso especial. Mas, quando enfrentam, já há decisões expressas falando que não há exclusão desse tipo de juro, porque supõe-se, fazem a seguinte suposição: pode ser que no momento da desapropriação o imóvel não estava sendo utilizado, mas o particular, às vezes, no outro momento, poderia dar alguma utilidade para o imóvel. Ou, por exemplo, poderia arrendá-lo, né? Às vezes ele está sem condições dele mesmo explorar o imóvel, mas poderia arrendá-lo em seguida para um terceiro. E como essa possibilidade é tolhida com a emissão provisória na posse do poder público, sabe? Os tribunais têm entendido aí que cabem sim os juros compensatórios. A pergunta é lógica, o raciocínio é lógico. Se você for numa primeira análise, assim, parece que não cabe, né, juros compensatórios, mas a partir do momento que você enfrenta essas outras possibilidades, mas e se o cara resolvesse começar a explorar, e se ele resolvesse arrendar, sabe? O direito permitiria ele fazer isso, sabe? Mas a partir do momento que ele perde ali a posse com a emissão provisória do poder público, sabe? Ele não tem mais possibilidade disso e aí incidem então os juros compensatórios. É o raciocínio feito pelos tribunais. Mais uma pergunta? Não, então. Agora a Daniele, né? Professor, o direito agrário deriva de outros ramos do direito? Quais são eles? Olha, historicamente o direito agrário ele derivou aí do direito civil, sabe? Até porque a origem dele aí muito relacionado com a posse, a propriedade da terra, né? Isso aí eram matérias de direito civil. Porém, no direito agrário isso ganhou uma conotação especial, sabe? Em razão do princípio da função social da terra. E aí passou-se a falar em propriedade, em imóvel agrário, passou-se a falar em posse agrária, sabe? E aí o direito agrário, essas
normas visando disciplinar essas questões agrárias foram ganhando autonomia até formar aí um ramo autônomo de direito, chamado direito agrário. E você perguntou se deriva aí de outros ramos, né? Por exemplo, não só o direito civil, por exemplo, a questão da desapropriação, sabe? Grande parte são normas de direito administrativo que o direito agrário pegou e puxou para a sua órbita de incidência, sabe? Direito constitucional também, mas essa relação de direito constitucional acaba que se dá com todos os ramos do direito. Mas, sim, basicamente, o direito agrário derivou em grande parte do direito civil e em outra parte do direito administrativo. Professor, a partir de quando o direito agrário começou a ser tratado de uma forma autônoma? A autonomia legislativa no Brasil, o direito agrário ganhou com a emenda constitucional número 10 de 1964, uma emenda à Constituição de 46. Ali, a partir daquele momento, é indiscutível que o direito agrário ganhou autonomia legislativa. Aí, essa emenda preconizou que cabe à União, e até hoje é assim, na Constituição atual também é assim, cabe à União legislar privativamente sobre direito agrário. Esse artigo lá da Constituição falava, e da Constituição atual também fala, né? Fala lá, cabe à União legislar privativamente sobre direito civil, direito penal, direito processual penal, sabe? E aí, lá nesse rol, incluiu o direito agrário. Mas essa autonomia do direito agrário, ela vem já de antes, sabe? Na verdade, você até encontra aí algumas normas sobre direito agrário, lá na Lei de Terras de 1850, sabe? Ela não é uma lei só civil, ela já é uma lei que já aponta aí para um ramo que futuramente viria a existir, o direito agrário, sabe? E principalmente a partir da Constituição de 1934, sabe? Porque com a Revolução de 30, que acabou com a República Velha, começou-se no Brasil a instauração do Estado Social, com normas sociais. E uma dessas normas de direito social eram voltadas para as atividades agrárias, sabe? Aí todo o arcabouço teórico do direito agrário surge forte aí no Brasil na década de 30, sabe? Faltava aí a legislação, essa legislação foi vindo aos poucos e culmina em 1964 com a emenda que alterou a Constituição de 46 e passando a prever aí a competência privativa da União para legislar sobre direito agrário. Mais tarde foi sugerido a criação da disciplina nos cursos superiores e aí a consolidação definitiva dele como um ramo autônomo de direito. Professor, a diferença entre terras públicas e terras devolutas? Veja bem, as terras públicas elas compreendem as terras devolutas. Então há até autores que falam terras públicas em sentido amplo, sabe? Compreendendo terras públicas em sentido estrito e terras devolutas. A conceituação de terra devoluta ela é bem complicada, sabe? Porque a terra devoluta é uma terra que pertence ao Estado, mas o Estado ele não tem um título de propriedade dessa terra, sabe? Ao contrário do que normalmente acontece com a terra pública, sabe? A terra pública normalmente é uma terra que o Estado tem lá um título de propriedade, sabe? Vamos supor, uma terra que o Estado comprou de alguma pessoa, sabe? Aí vai lá, a pessoa era proprietária, faz a venda dessa terra para o Estado, feita uma escritura pública, registrada no cartório de registro de imóveis, então tem lá um título, o Estado tem um título de propriedade dessa terra. Ou quando, por exemplo, o Estado desapropria alguma terra, sabe? A terra antes era do particular, ele tinha a propriedade dela, o Estado desapropria, essa propriedade passa para o Estado. Aí você tem um documento lá no cartório de registro de imóvel, tudo formalizado, certinho, falando que o Estado é proprietário daquela terra. Já com a terra devoluta, são terras aí que, em grande medida, quase na totalidade, derivam daquelas terras que foram daquelas terras que, com o início da colonização brasileira, passaram automaticamente a fazer parte das terras da coroa portuguesa. Eu falei no curso, com o descobrimento do Brasil, as terras que foram progressivamente conquistadas dos índios, elas passaram a fazer parte da coroa portuguesa. Com a independência do Brasil, essas terras foram transferidas para o Império.
E com a proclamação da República, a maior parte dessas terras passaram para os estados. Essas terras, elas não têm, você não vai achar um registro dela falando essa terra é de propriedade do Estado. É terra que é do domínio do Estado, mas por um desencadeamento histórico e não por um título de propriedade. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos no intervalo e vamos agora às próximas perguntas. Professor, qual a diferença entre propriedade familiar e minifúndio? Veja bem, o minifúndio, ele é menor do que a propriedade familiar. Propriedade familiar é aquela calculada de uma forma tal que naquela região, dependendo da atividade que seja exercida, ela é capaz de absorver toda a mão de obra da família, sabe? Garantir a subsistência dessa família, sabe? E ainda permitir aí a produção de algum excedente que possibilite essa família o desenvolvimento social e econômico. Ou seja, a propriedade familiar ela é calculada conforme o módulo rural, o módulo fiscal da região, sabe? E é calculada, ela varia, né? O tamanho dessa propriedade familiar varia de região para região, sabe? Porque às vezes lugar a terra é melhor, outro lugar a terra é pior, outro lugar tem acidentes geográficos, outros não, sabe? Mas o que a propriedade familiar tem que garantir? Ela tem que ser uma extensão de terra suficiente ali naquele local, sabe? Que garanta aquela família, que absorva a mão de obra daquela família, sabe? Aquela família vai estar trabalhando a terra, vai absorver toda a mão de obra dela, sabe? Vai garantir essa família a subsistência dela, sabe? Aquela família vai conseguir subsistir, ele vai conseguir viver, se alimentar da produção daquela terra, e ainda vai garantir um certo excedente que vai permitir que aquela família comercialize e possa aí se desenvolver economicamente e socialmente. Como assim? Um excedente, ele vai ter um dinheiro para, por exemplo, comprar uma geladeira, depois, mais tarde, comprar um trator, sabe? E poder progredir. O minifúndio é a propriedade menor do que a propriedade familiar. É uma extensão de terra que não consegue preencher todos esses requisitos da propriedade familiar. Sabe? É uma extensão de terra menor do que o necessário para a família conseguir a subsistência, sabe? Ou se a família conseguir subsistência, ela não consegue produzir nada mais que lhe permita se inserir no mercado. Então, o minifúndio, alguns autores chamam aí de imóvel deficitário, sabe? É um imóvel tão pequeno que não dá para desenvolver uma atividade agrária que sustente uma família com dignidade. E aí o direito agrário tenta evitar o minifúndio. Sabe? O direito agrário ele vai contra o latifúndio e contra o minifúndio. Tem medidas aí para evitar o minifúndio. Por exemplo, dividir a propriedade familiar, sabe? Então a comercialização, a venda de terras menores do que o módulo mínimo permitido naquela região. Então a diferença é essa, o minifúndio é menor que a propriedade familiar. Professor, o que é a política fundiária e no que ela se difere ou se assemelha às políticas públicas? Olha, a política fundiária é uma forma de política agrária, sabe? A Constituição, ela, acho que no curso ali, eu até abordei isso um pouco, a Constituição ela faz uma bagunça ali com as terminações, com os termos que ela usa no capítulo dedicado à atividade agrária. Fala lá da política agrícola, da política fundiária e da política de reforma agrária, sabe? Mas a política fundiária é uma política voltada aí, a política agrária voltada mais para a questão da terra, sabe? Quando a gente fala em política agrária, no sentido mais amplo, sabe? Voltado para as atividades agrárias, sabe? Quando fala em política fundiária, no caso, política fundiária rural, é a questão da terra rural voltada para as atividades agrárias. Sabe? Pode ser considerada aí uma política pública no sentido de se destinar, por exemplo, e a Constituição até manda isso, sabe? Se destinar a venda, a privatização das terras devolutas, sabe? Principalmente para a constituição de propriedades familiares. Você tem terras devolutas, a Constituição determina que essas terras sejam transferidas para o patrimônio particular, sabe? Mas como que elas vão ser transferidas para o patrimônio particular? Por venda, pelo melhor preço? Sabe?
Aí o Estado só vai estar arrecadando dinheiro e ajudando a criar grandes propriedades rurais, sabe? Então, o ideal é destinar, isso é uma política fundiária, você está destinando as terras do Estado à constituição de propriedades familiares, sabe? Nesse sentido, pode ser encarado como uma política pública, sabe? Professor, os contratos agrários dizem a respeito apenas do uso da terra? Pelo Estatuto da Terra, sim. A gente vai ver lá no Estatuto da Terra, quando ele trata de contratos agrários, está se referindo apenas aos contratos que versam sobre o uso e gozo da terra, sabe? Inclusive, as definições de contratos agrários no direito agrário brasileiro são nesse sentido, sabe? Contudo, a gente pegando ali, por exemplo, o livro do Vivanco, um autor estrangeiro, um autor argentino, ele fala que os contratos agrários são aqueles que se relacionam com a terra e também com a prestação de serviços nas atividades agrárias, ou seja, ele dá um conceito mais amplo de contrato agrário. E esse conceito mais amplo de contrato agrário é interessante, que aí pode abarcar aí vários contratos do que hoje o povo chama aí de agronegócios, né? Contudo, aí pela legislação, principalmente pelo Estatuto da Terra, os contratos agrários acabam se restringindo apenas a esses referentes ao uso e gozo da terra. Você pode até falar em outros contratos agrários, mas eles não caem na normatização do Estatuto da Terra. Quais são os principais doutrinadores do direito agrário? Olha, aqui no Brasil, em termos de livros assim, tipo manuais, eu acredito que o maior atualmente seja o Benedito Ferreira Marques, que tem o livro aí Direito Agrário Brasileiro, sabe? Quanto a outros grandes autores, o problema do direito agrário é que esses grandes autores foram de épocas passadas, década de 70, década de 80, e aí não houve uma renovação completa disso. Por exemplo, tem o Raimundo Laranjeira, sabe? É um clássico, sabe? Mas hoje já é um livro que já não atende tanto às questões atuais, sabe? Há autores que têm tentado reformular o direito agrário, sabe? Focados no direito empresarial, sabe? Então, deram aí um novo ânimo para o direito agrário, só que um ânimo voltado mais apenas para o direito empresarial. E a gente vê aí vários livros nessa vertente, só que acabam que restringem o direito agrário a questões empresariais e aí não tratam de questões relacionadas com a terra, sabe? Que são as questões agrárias clássicas, né? Então, acho que o livro assim, que consegue abordar bem as duas vertentes, esse do Benedito Ferreira Marques, sabe? E tem aí vários autores estrangeiros, principalmente língua espanhola, sabe? Tem muitos bons autores, Zeledon, tem também o Vivanco, né, que é da Argentina, sabe? E aí tem vários outros, sabe? Se você pegar, a partir do momento que você pega, por exemplo, Benedito Ferreira Marques, a partir das citações que ele vai fazendo, você vai vendo os autores estrangeiros reputados, né, e também os antigos autores brasileiros, né, que aí os livros, inclusive, já estão esgotados, não foram reeditados, sabe? Então, em suma é isso, né? Hoje o direito agrário está um pouco órfão aí de autores que consigam pegá-lo em toda a sua abrangência. Quais os requisitos para que a função social da propriedade seja cumprida? São os requisitos previstos na Constituição Federal, requisitos de 3 ordens: de ordem de produtividade, de ordem ambiental e de ordem de respeito à legislação trabalhista, sabe? Então não basta só ter a produtividade, sabe? O imóvel tem que ter produtividade, mas respeitando o meio ambiente, sabe? Tem que ter produtividade, mas respeitando as relações de trabalho, sabe? A Constituição, agora eu não me recordo de cor o artigo, acredito que o artigo, não sei se o 186, um dos artigos que está lá na parte política agrária, sabe? Lá fala quais são os requisitos que a terra a propriedade tem que cumprir para dar função social à terra, sabe? E aí o uso adequado e racional, sabe? Respeito aos limites ambientais, respeito à legislação trabalhista e o bem-estar dos trabalhadores e dos próprios proprietários. Tem que atender esses 4 requisitos simultaneamente.
Professor, quais são os princípios constitucionais que norteiam o direito agrário? Olha, o principal aí de todos, acho que até os outros são derivações, o principal mesmo é o princípio da função social da terra, sabe? Acho que o direito agrário inteiro gira em torno disso aí. Acho que todos os institutos de direito agrário giram em torno da questão da função social da terra, sabe? Alguns, ele até perguntou, né? Função social da propriedade, sabe? Alguns falam em função social da posse, sabe? Eu prefiro aí que a opção do professor Maré, sabe? Que ele fala, não, a função social não é da propriedade, sabe? A função social, na verdade, é da terra, né? E quando você fala em função social da terra, né? Ela pode ser alcançada com a propriedade ou com a posse, sabe? Alguém tem que estar dando função social àquela terra, sabe? Qual que é a função social que se espera da terra? Se for uma terra agricultável, que ela seja cultivada. Isso que se espera, né? Quem pode fazer isso? O proprietário. Mas se o proprietário não estiver fazendo, pode ter um poceiro, né? Um poceiro lá no lugar que está cultivando a terra e dando função social a ela, sabe? Então, eu entendo melhor falar em função social da terra, abrangendo aí tanto propriedade como posse, sabe? Esse, pelo menos no viés constitucional, esse é o principal princípio. Bem, agradeço a presença dos alunos, agradeço aos telespectadores e encerramos agora o Saber Direito Responde. Obrigado.